Pensa na última vez que o celular vibrou com uma notificação de trabalho, tipo 11 da noite. Aquela hora que a casa já tá em silêncio, né? Exatamente. O coração já dá aquele salto sutil, a respiração fica meio curta e, de repente, o sono simplesmente desaparece. E é automático. Biologicamente falando, o corpo de quem tá ali na cama reagiu exatamente como se um predador faminto tivesse acabado de entrar no quarto. O que é fascinante e, honestamente, um pouco assustador. E olá para quem nos ouve, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. A nossa missão de hoje é abrir a caixa preta da máquina humana e desvendar o que realmente acontece nas nossas células, nos nossos órgãos e na nossa mente quando estamos sob pressão. E para isso a gente trouxe uma pilha fascinante de materiais. Temos anotações de estudo bem densas sobre as consequências fisiológicas do estresse e um glossário médico-psicológico muito detalhado. Certo. Vamos desvendar isso. Porque todos nós lidamos com o estresse, desde aqueles aborrecimentos diários até eventos intensos, mas a ciência de como o corpo reage e como a gente pode hackear essa reação é surpreendente. O ponto de partida ideal para essa investigação é desconstruir uma ideia bem comum, a de que o estresse é apenas uma emoção, ou pior, um defeito de fábrica do nosso corpo. O estresse é, na verdade, um mecanismo de sobrevivência brutalmente eficiente. É uma reação biológica e psicológica complexa. Ele exige que o indivíduo gaste recursos corporais para lidar com um desafio. Então ele não é inerentemente mau? Não, de forma alguma. A evolução não criaria um sistema tão complexo apenas para nos torturar, certo? É uma questão de adaptação contínua ao ambiente em que a gente está. Certo. Eu estava olhando as definições do glossário e fiquei fascinada com essa divisão. A literatura faz uma distinção muito clara entre tipos de estresse. Sim, é crucial entender isso. Temos o que eles chamam de distress, que é o estresse negativo, de sobrecarga, aquele que paralisa. Mas há também o eustress. O estresse benéfico. Exato. O estresse gerado por desafios alcançáveis que trazem realização. É quase o oposto funcional. O eustress é o que a gente sente diante de um desafio que julgamos ser capazes de superar. Tipo, a energia nervosa antes de subir em um palco ou a adrenalina de uma montanha-russa. O corpo está operando em alta rotação ali, né? Sim, gastando glicose, acelerando o pulso, mas faz isso com um propósito. E a biologia é muito parecida nas duas situações, mas o resultado final para o desgaste do corpo é diferente. E independentemente de ser o estresse ou distress, no momento em que o cérebro percebe um desafio, ele aciona os alarmes. Olhando aqui nas nossas anotações, o primeiro sistema de defesa é o eixo SAN. O simpático adrenal medular. Isso, que é basicamente o nosso botão de pânico de curtíssimo prazo. Uma analogia boa é: imagine estar dirigindo e o carro da frente frear bruscamente. O pé pisa no freio antes mesmo que a mente consciente consiga formular a palavra perigo. A mecânica desse eixo SAN é impressionante pela velocidade. Funciona assim: o cérebro manda um sinal direto pela medula espinhal até a medula adrenal, que fica ali em cima dos rins. E aí vem a injeção de adrenalina. Exatamente. Ela libera a epinefrina, que é a adrenalina na corrente sanguínea. Em frações de segundo, os batimentos cardíacos disparam, a pressão arterial sobe e a respiração acelera. É a clássica resposta de lutar ou fugir. O fight or flight. O organismo foca 100% em ação muscular imediata, o que faz todo sentido se a ameaça for um tigre, como a gente falou. Com certeza. Mas onde a coisa fica realmente interessante nas fontes é que as ameaças modernas não duram só 3 minutos. Aquele meio passivo-agressivo do chefe não vai embora se a gente sair correndo. E é aí que o segundo sistema entra, o eixo HPA. Hipotálamo, hipófise, adrenal. Se conectarmos isso a um panorama maior, o eixo HPA é a resposta de longo prazo. O hipotálamo avisa a hipófise para liberar um hormônio chamado ACTH. E isso vai lá para o córtex adrenal, certo? Isso. E faz o córtex adrenal liberar artilharia pesada, o cortisol. O famoso cortisol. Ele tem uma péssima reputação hoje em dia. Mas a função original dele é genial, segundo os estudos.
Ele aumenta a glicose no sangue para manter o cérebro e os músculos funcionando. E age como um anti-inflamatório inicial. Prepara o corpo para o caso de um ferimento. Mas aí a gente reflete sobre por que isso importa para quem está ouvindo a gente agora. A evolução criou esses sistemas para perigos físicos, mas hoje eles são ativados cronicamente pelo trânsito, pelos boletos, E quando o sistema não desliga, entramos na fase de desgaste. o que nos leva para a segunda parte do material, a síndrome de adaptação geral. Começa com o alarme, passa para a resistência e termina na exaustão. É o conceito do toxic stress, o estresse tóxico resultante dessa ativação excessiva e prolongada. Sim, e os impactos cardiovasculares disso são assustadores. O estresse crônico aumenta a pressão arterial, cria inflamação e acaba formando placas nas artérias coronárias. O corpo vai lentamente construindo o caminho para um infarto. E teve um dado chocante aqui. Lembra que falamos do estresse? O estresse bom. Lembro? Até mesmo um pico agudo de estresse pode causar ataques cardíacos em adultos mais velhos ou em pessoas com doenças pré-existentes. Nossa. A biologia não distingue se o pulso disparou por terror ou por alegria extrema. Ela só lida com a pressão da bomba cardíaca. Isso mostra que qualquer demanda cobra um pedágio do corpo. E o pedágio mais devastador talvez nem seja no coração, mas no nível celular. O material traz aquele campo fascinante, a psiconeuroimunologia. Nossa, essa palavra é um trava-língua, psiconeuroimunologia. Mas o conceito é incrível. A união da psicologia, neurociência e imunologia. Basicamente mapeia como a nossa mente se comunica com o sistema imunológico. E para entender isso, a gente precisa olhar para os dois tipos de sistema imunológico que temos: o inato e o adaptativo. Que funcionam de jeitos bem diferentes, né? Muito. O inato é a força bruta. Ele ataca qualquer invasor, usa células como os neutrófilos e os macrófagos. Eles são como células brancas que simplesmente engolem bactérias, vírus e até células mortas ou com mutação. São os aspiradores de pó biológicos. Exato. Já o sistema adaptativo é a inteligência. Ele cria anticorpos baseados em exposições passadas. E ambos precisam de inflamação para trabalhar no curto prazo. Mas o que me chamou a atenção nas anotações foi o paradoxo do cortisol em relação à inflamação. O que é fascinante aqui é que, como a gente disse, o cortisol é anti-inflamatório no início, Mas em níveis cronicamente altos. que é o estado de quase todo mundo hoje em dia. Pois é, nesses níveis ele inverte o papel. Ele passa a suprimir a produção de células imunológicas. Ele deixa o corpo totalmente vulnerável. O escudo cai. E isso gera inflamação crônica, que é uma grande fonte de problemas de saúde. E os pesquisadores chamam esse desgaste todo de carga alostática. Sim, a carga alostática é o desgaste físico de se afastar repetidamente do ponto de equilíbrio do corpo, que é a homeostase. É como rodar o motor do carro na faixa vermelha o tempo todo. Aumenta absurdamente o risco de câncer, asma. E os impactos indiretos: quem está com o motor no vermelho acaba comendo mal, não se exercita, não dorme direito. É um efeito dominó. O que nos leva à parte psicológica dos estudos. A psicologia do estresse e como a personalidade entra nisso. E aqui teve o meu grande momento de ahá, lendo a pesquisa. O mito do tipo A. Esse mesmo. Por décadas a gente escutou que pessoas com padrão de comportamento tipo A, sabe, as super competitivas, impacientes, hostis, tinham mais doenças cardíacas. O clichê do executivo estressado. O real para doenças cardíacas e outros problemas está no padrão de comportamento tipo D. O D de distressed, né? Angustiado. Isso. São pessoas com altos níveis de pensamentos negativos e uma grande inibição social. Elas sofrem, mas não expressam, reprimem tudo. E esse silêncio é tóxico para as artérias. Então, o que tudo isso significa em termos de convivência? Porque a gente não vive numa bolha. O estresse de um passa para o outro. O glossário explora exatamente isso. O estresse pode se espalhar. Temos o stress contagion, O contágio do estresse. que é simplesmente o estresse de uma pessoa passando para outra só de estarem perto. Temos também o stress crossover, Quando a pessoa muda o comportamento por causa do estresse e acaba causando estresse nos outros. o estresse do trabalho arruinando o humor em casa, por exemplo.
Nossa, quem nunca, né? O chefe briga no escritório e alguém leva uma patada em casa porque deixou um copo na pia. O ambiente externo ditando a biologia interna. E as fontes também notam como fatores sociais amplos afetam essa biologia. O minority stress, por exemplo. O estresse de minoria. Sim, que é o estresse gerado por tratamento negativo contínuo a grupos estigmatizados. Preconceito, discriminação. E as microagressões que o glossário destaca. Aqueles sinais sutis ou diretos que indicam desvalorização no dia a dia. Isso ativa os eixos SAM e HPA da mesma forma que uma ameaça física. O alarme interno nunca desliga. É super importante reconhecer que estressores não são só prazos de trabalho, né? É todo o ambiente social em volta. Com certeza. Mas então, perante tudo isso, como a gente contra-ataca? A terceira parte dos nossos materiais foca na redução, no coping e na resiliência. A tríade da defesa. A divisão é bem clara. Gerenciamento de estresse é o que você faz antes ou depois. E o coping, o enfrentamento, é durante ou depois do evento. E a resiliência é o crescimento e adaptação após passar pelo evento. Certo. Vamos detalhar as estratégias de coping, porque o glossário divide isso em categorias super práticas. Tem as focadas no problema, Que é tentar eliminar a causa diretamente. É a estratégia mais eficaz. tem as focadas na emoção, que é gerenciar a reação emocional quando não se pode mudar o problema, e tem o coping evitativo, Evitar pensar no estresse. Fingir que não existe. que geralmente é muito ineficaz, pelo que os dados mostram. Totalmente. Isso entra na diferença entre o coping ativo e o passivo. A literatura defende a superioridade de confrontar ativamente o estressor, ir lá e resolver. Ao invés de sentar e esperar que as coisas melhorem sozinhas. Exato. O coping ativo quebra o ciclo biológico do estresse muito mais rápido. E na parte da resiliência, o que a ciência comprova que funciona? Os estudos listam coisas como otimismo, que é a esperança prática de que coisas boas acontecerão se agirmos, ser legal com os outros, buscar emoções positivas. E o suporte social, ter com quem contar. E atenção plena, o mindfulness. Estar ciente do presente sem julgamentos. Porque isso impede a mente de viajar para o futuro e acionar o alarme por antecipação. Mas quando a autoajuda e o suporte social não dão conta, as fontes listam métodos clínicos baseados em evidências. O que os profissionais usam? Muito interessante é o biofeedback. É usar monitores fisiológicos, ver seus próprios batimentos ou tensão na tela para treinar o relaxamento ativamente. Você literalmente vê a sua biologia e aprende a controlar. Incrível! Tem também a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Ajuda a substituir estratégias ineficazes por ativas. E a hipnose. A hipnose clínica. Sim, para relaxamento profundo e para aumentar a suscetibilidade às orientações clínicas de enfrentamento. Embora os textos notem que precisa de mais estudos para alguns casos. De qualquer forma, o autoconhecimento, essa autorregulação parece ser a maior ferramenta para a saúde física a longo prazo. Sem dúvida. Bom, foi um aprofundamento gigantesco na biologia e na mente humana hoje. A compreensão de como nossos eixos HPA e SAM funcionam, junto com essas estratégias ativas de coping, meio que nos dá as chaves para controlar nosso próprio painel interno. E num mundo cheio de sobrecarga de informações, esse conhecimento tem um valor prático imenso, o que levanta uma questão importante baseada no material. Qual? O modelo transacional de estresse, que está lá no glossário. Ele sugere que a resposta ao estresse é, na verdade, uma função da nossa avaliação da situação, o nosso appraisal. Espera, isso quer dizer que o evento em si não causa o estresse? Exato. É como a gente avalia o evento que dispara a química. Uau, então fica aí um pensamento final para quem nos ouve refletir. Se o nosso corpo lança uma enxurrada de cortisol ou adrenalina, com base não no fato em si, mas em como interpretamos o fato, seria possível hackear a nossa biologia inteira apenas reescrevendo a nossa narrativa interna no exato milissegundo em que o estressor aparece? Transformar a ameaça em um desafio manejável. Exato. O distress venenoso poderia se tornar um eustress curativo apenas mudando a mente. É uma provocação poderosa para continuarmos explorando. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nesse mergulho de hoje. Foi excelente.
Continuem avaliando bem seus desafios e cuidando do sistema. Até a próxima!